Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Cadu aqui, primeiro episódio do ano. Hoje o cara é casca grossa, convidado brutal, é quase o rei das montanhas. Hoje a gente vai conversar com o Gustavo Botelho. O cara é atleta de ultramaratona, corredor de montanha, correu as provas mais cascas grossas aí da Europa, América do Sul. E antes de começar, só uma ressalva, a gente mudou o nome, não é mais o Wolves, agora é Lobocast, porque o Wolves estava dificultando a localização, beleza? Gustavo, seja bem-vindo, irmão. Obrigado por ter aceitado Cadu. O convite. Eu que agradeço, obrigado. Você é uma inspiração aí pra galera que corre montanha e a gente vai falar muito sobre isso. A gente já tava fazendo um aquecimento aqui, falando de prova, já dá até vontade de correr, né? Já dá nem gravar e treinar. Caramba, Gustavo, legal você aqui, velho. Se apresenta aí pra galera. Sua câmera é essa aqui, ó. Bom, meu nome é Gustavo, eu moro em Mogi das Cruzes. Sou casado com a Cláudia Botelho, que também corre montanha. É o casal de atletas. A gente está correndo há 10 anos na montanha. A Cláudia já corria antes. Depois a gente fala um pouquinho do começo. E, bom, é a nossa paixão, é a corrida de montanha. Sim. Agora a gente está brincando um pouco com bike também. Isso é um pouquinho da nossa trajetória esportiva. Eu descobri a bike, também é um caminho sem volta, hein? Já sei. Eu comecei com a bike, né? Eu fiz o caminho da fé a pé, era um passo, um cigarro. Aí terminei o caminho da fé e comprei uma bike pra fazer o caminho da fé de bike. Só que aí eu fui competir na bike, aí nunca fiz o caminho da fé de bike e virei atleta. Legal. E como que você começou na corrida, Gustavo? Fala aí, cara. A gente sempre fez atividade física, né? Tanto a Cláudia quanto eu, mas eram atividades diferentes. Eu gostava de musculação e sempre fiz musculação e jogava futebol, né? E a Cláudia fazia musculação e corria. Ela fazia corrida de rua. E, bom, nós tivemos gêmeos, né? E a Carol e o Nick. E, infelizmente, a Carol ficou doente, veio a falecer em 2014. E aí a Cláudia ficou muito deprimida em função disso, né? E eu sabia que a atividade física é muito importante para ela, né? Uma parte importante da vida dela. E eu odiava a corrida, cara. Assim, eu gostava de musculação, eu queria ser forte, queria ser grande. Eu tô nessa vibe agora. E eu odiava a corrida, assim, me sentia mal, né? Ofegante, enfim, não gostava. Até tinha tentado algumas vezes. E para piorar, né, ela saía para correr e me largava com as duas crianças, né, nos finais de semana, para fazer prova, para fazer os longos. E eu fui pegando birra de corrida, né? Até que quando a Carol faleceu e a Cláudia parou de correr, aí ela faleceu no dia 3 de dezembro e chegou as festas, né, de final de ano, a gente estava super deprimido e ela tinha parado de fazer qualquer atividade física, né? Ela não tinha motivação. E aí eu falei pra ela, vamos correr, né? Vamos correr. Ela falou, você não corre? Eu falei, não corri, agora eu corro. Então eu comecei como uma forma de motivá-la a voltar. Caramba, que legal. E aí isso foi na virada do ano, né? Entre Natal e Ano Novo. Quando chegou na primeira semana de janeiro, eu falei pra ela assim, bom, tem alguma prova que você nunca fez, que você sempre quis fazer, ou que você acha legal? Ela falou, tem uma prova que o pessoal fala que é muito bonita, que é Indomit Bombinhas. Era, se eu não me engano, em julho, agosto. Isso era janeiro, né? Aí passou 10 minutos, eu fui lá e mandei inscrição para ela. Ela falou, você tá maluco? Você começou a correr ontem? Eu falei, a gente tem até agosto. Sério? Qual que era a distância? 14. Aí eu falei, tem até agosto, a gente se vira, né? Aí foi uma das primeiras provas que a gente fez. E assim a gente começou. Depois disso a gente foi aumentando distância e a gente não parou mais. E aí virou ultra. Então, a gente foi aumentando, né? Nesses 10 anos a gente foi aumentando, porque a gente quer muito fazer uma prova na Europa que exige qualificação. E aí, para isso, a gente teve que ir aumentando as distâncias, né? Foi a UTMB, né? A UTMB. Tá, mas do caminho, assim, para vocês chegarem até a UTMB, assim, te conheço, né? A gente já se conhece há um tempo. Você já fez umas provas cascas grossas, aí, umas provas difíceis. Mas como que vocês chegaram a ter o conhecimento da UTMB? Então, na própria assessoria, né? E a gente se envolvendo com outros corredores, a gente viu, né, que tinha
O nosso treinador, o primeiro treinador nosso já tinha feito o TMB também, então, mas não era algo que a gente almejava naquela época. Mas o evento lá é sensacional e aos poucos a gente acabou decidindo fazer, né? E aí a gente foi aumentando as distâncias aos poucos até a gente conseguir a qualificação. Sim. Caramba, pra galera que tá acompanhando, que vai acompanhar, a UTMB é a Ultra Trail do Mont Blanc, né? Sim. Essa prova é uma das mais famosas do mundo, da corrida de montanha, ela é na França. E aí ela hoje tem as provas da UTMB que são espalhadas, né? Isso, o TMB é um circuito e você tem provas ao redor do mundo, inclusive mais recentemente aí, agora acho que faz 2, 3 anos, né, que tem uma prova no Brasil, em Paraty, e tem na Argentina, tem no Equador, enfim. E aí você participa desse evento para você, ao ser finisher, você adquire uma pontuação e também running stones. E para você se qualificar para o UTMB de Chamonix, que é na França, você precisa ter a pontuação mínima e precisa ter no mínimo um running stone. Porque na França a procura é muito grande, então dependendo da distância, tem um sorteio que você tem que participar. Caramba. E tem índice também? Tem que ter tempo para correr? Tem pontuação. Então não importa o tempo, você tem que ter a pontuação. E a pontuação é uma fórmula que eles calculam de acordo com a distância, de acordo com a altimetria, de acordo com o seu tempo e também de acordo com a quantidade de participantes. Nossa. E aí você tem uma pontuação. Tendo a pontuação e tendo os running stones, aí você pode participar do sorteio. Ou, se for uma distância que não tem o sorteio, você pode se inscrever para uma prova lá. Caramba, que legal. Você fez agora a Valhall? Isso. A UTMB Paraty e qual foi a outra? Foi o Val d'Aran. Essas três davam... Tem alguma que dá menos ou que dá mais pontos? Tipo, a do Brasil tem um... Tem. Caramba, até isso tem critério. As provas do UTMB são divididas em 3 grupos. As distâncias que são feitas lá em Chamonix, na França, são conhecidas como finals. Depois tem outras provas que são chamadas de events, que são os eventos. Essas dão menos pontuação. E tem 4 provas no mundo que são intermediárias, que dão o dobro de pontuação. Nossa, então tem isso também. A Val d'Aran que nós fizemos na Espanha é uma delas, que a gente fez e teve o dobro de pontuação. Legal, essa Val d'Aran foi aquela que vocês pegaram neve lá? Como que foi essa prova aí, cara? Conta aí. Então, a gente se inscreveu para 110 quilômetros, fizemos essa prova em julho de 2023, e essa prova a gente... subestimou um pouco, porque a gente olhou a distância, olhou a altimetria, achou que seria mais tranquilo do que de fato foi. Então, o que aconteceu foi que julho é verão na Europa e nós começamos a prova, estava muito sol, então muito quente, calor absurdo, então uma preocupação, né, com desidratação, ingerindo ali líquidos a todo momento. Mas quando chegou 8 horas da noite, a gente viu no horizonte que o clima estava mudando, né? Um acúmulo de nuvens escuras. Eu até comentei com a Cláudia, eu falei, poxa, espero que a gente passe longe daquelas nuvens, né? Mas quando deu 9 horas da noite, começou a chover. No começo foi ok, porque deu até uma refrescada e a gente nem colocou nenhuma blusa impermeável, nada, então deu uma refrescada. Mas a chuva aí escureceu e a altitude foi uma combinação terrível. Assim, a gente saiu de um calor de 30 e poucos graus para um frio enorme, assim, de repente. Então foi uma noite emocionante. E aí, quando chegou a meia-noite, a organização decidiu parar a prova para a segurança dos atletas. E aí nós já estávamos no quilômetro 83, quando a gente parou. Caramba, e essa eram quantos quilômetros? 110. Nossa, estava bem perto do final. Isso. E aí a gente parou no 83, mas aí todo mundo parou, né? Mas eles decidiram dar a pontuação. Então valeu. Mas vocês pegaram a medalha ou não rolou? Sim, aí depois... Então, primeiro eles pararam o evento à meia-noite, todo mundo foi embora, e aí no dia seguinte eles anunciaram que
teria a pontuação e também poderia pegar a medalha de finisher, né? E a camiseta de finisher também, então foi legal, foi um evento, mas assim, foi surpresa para nós, assim, a gente achou que seria mais fácil, foi difícil. Essa foi mais difícil que o Valhall? Ou não? Aí, em maio do ano passado, né, maio de 2024, nós fizemos o Valhall na Argentina, nos inscrevemos para os 130 quilômetros e não era a prova-alvo para nós, então nós achávamos que seria mais tranquilo fazer, apesar da distância, né, era a primeira prova de 3 dígitos, né, acima dos 100 quilômetros que a gente faria, porque o Val d'Aran paramos no 83, né, e aí, apesar da distância, a gente achou que seria mais tranquilo, mas nós largamos numa sexta-feira, às 11 horas da noite, e chegamos a uma altitude de 2.400 metros, e à noite, a altitude estava muito frio, fez menos 10 graus, e para nós foi bem difícil lidar com isso, a gente não está acostumado, né? Não tem muita experiência com esse nível de temperatura, então foi difícil essa noite. A gente não via a hora de descer logo do topo da montanha lá para a temperatura melhorar. E essa foi logo a primeira noite da corrida. E aí, no sábado, então, a gente aproveitou a luz do dia, a temperatura melhorou, a gente correu o máximo que a gente pôde. Quando a gente chegou na segunda noite do evento, sábado à noite, e a gente estava desesperado para terminar logo, cansado, né? Mas não foi tão fácil assim. Tinha no último trecho da prova, os últimos 30 quilômetros, era um terreno muito técnico e tinha muita altimetria, muita subida, né? Então foi difícil. Nós concluímos a prova no domingo, às 5 horas da manhã. Nós fizemos em 30 horas. 30 horas de prova. 30 horas de prova. Caramba, é uma pedrada, hein? Foi bem difícil. Foi bem difícil. Uma experiência interessante. A gente aprendeu bastante lá também. Nossa, assim, eu fico pensando porque eu fiz as 24 horas, né? A ultra de 24 horas. Mas é 24 horas na pista. Uhum. Você tá no mesmo lugar. Porra, 24 horas na montanha é foda, hein? E carregando equipamento ainda, né? Tem que carregar água, comida, equipamento de segurança. Dá quantos quilos mais ou menos a sua mochila fica em média? Você sabe? Já pesou? Depende da prova. As provas que tem algum apoio, algum tipo de apoio, né? Que eles falam que é semi-autônomo, né? A gente tem uma mochila de uns 2 quilos mais ou menos. Né? Agora, as provas que não fornecem nenhum tipo de apoio, a mochila pode chegar a 3,5 kg. E isso é complicado também. Tem que treinar isso. Tem que treinar para você não chegar no dia da prova e não se assustar, não estar habituado com aquele peso, e aí você vai se arrastar e é complicado. Eu já me arrastei em prova assim, de bike, cara. Porque, assim, a prova era muito longa e a gente teve que levar a mochila, cara, tipo, me arrastei. Se você não treina com ela... E assim, cheguei com uma dor violenta nas costas aqui, ó. Por conta do peso da mochila, batendo na água, batendo o tempo todo na bike. Na montanha, eu nunca fiz prova de mais de 100 na montanha. Eu tô com vontade de fazer, cara. Tem que treinar, né? Chega uma hora que até o colete incomoda, né? E começa a você chega a ficar assado aqui, cortado? Não. Você não tem problema? Cara, eu tenho esse problema até com camiseta regata. Se eu for correr prova longa, tipo assim, mais de 40 km de regata, já me ferrou. São coisas que surgem... Porque a gente nunca treina a distância da prova, né? Então, são coisas que você tem que lidar ao longo do percurso, né? Tá, e dessas provas que você fez aí em questão de dificuldade, essas da UTMB, elas superam a La Mission? Ou a La Mission ainda... Porque é a mais famosa no Brasil, é a mais importante, talvez, é a La Mission, né? Sim. A La Mission é uma das nossas provas favoritas. Ela é um evento organizado pelo Paulinho Lamin. Mandar um abraço pro Paulinho aí, que está fazendo um excelente trabalho nos últimos anos aí. Tenho certeza que ele vai continuar surpreendendo a todos com um evento inesquecível. E a La Mission, ela é uma prova que hoje está à altura das provas da Europa.
Legal. É uma experiência muito interessante, assim, em todos os aspectos. Então, ele procura evoluir o evento É? a cada ano. Então, até comentei com ele o ano passado, né? Eu falei, poxa, o ano retrasado nós achávamos que a prova já estava excelente e eu achei que não tinha como melhorar. E ele foi lá e Consegui melhorou, entregar mais? entregou muito mais no ano passado, então surpreendeu muita gente. Então, é uma prova que, assim, eu recomendo para muitas pessoas. Porém, é uma prova bastante técnica, com muita altimetria, então tem que se preparar, né? Não, você chegar despreparado por uma prova dessa não vai ser uma experiência Agradável. agradável, né? Porque você tá, para quem não sabe, a missão acontece na Serra Fina, em Passa Quatro, uma região de montanha, de fato, e com altitude, dependendo da distância que você faz, né? Então, algumas distâncias você chega a quase 2.800 metros de altitude. Nossa, é bastante coisa mesmo. Então, 2.800 metros, tem que treinar isso, né? Se você não tiver um mínimo de condicionamento, a experiência vai ser realmente desagradável, né? Então, é uma prova mas é muito legal, assim, uma das melhores que tem no Brasil hoje. E o percurso mais técnico que essas que você enfrentou? Para a galera que não é da corrida de montanha, só para explicar, o percurso técnico é um percurso que é bastante difícil, com um terreno irregular, seja pedras, raízes, erosões. Isso que é um terreno que vai exigir da sua habilidade, né? Então isso também se treina, né? E é uma das coisas mais difíceis para quem migra, né? Da rua para a montanha, o que o pessoal estranha é isso, né? E isso você treina e evolui também. Mas a La Mission, ela é uma prova técnica em vários aspectos, não só pelo terreno, mas pelo percurso em si, né? Os 50 e os 80 quilômetros passam pela Serra Fina, né? Que é uma das travessias clássicas de montanha no Brasil, que é bastante difícil por vários aspectos. Caramba, eu nunca fui lá. Tem que ir, cara. Tem que ir. Pode ser para treinar, para passear. É um lugar incrível, assim. É um dos nossos lugares favoritos aqui no Brasil, é a Serra Fina. A gente gosta bastante de treinar lá. E as distâncias todas da missão saem de lá? Sim, todas saem do centro de Passa Quatro. E aí vão para lugares diferentes, né? Os 50 quilômetros, por exemplo, ela sobe até a Pedra da Mina, que é o cume, o ponto mais alto da prova, a 2.798 metros, e vira por Paiolinho, que é a meia travessia clássica para os montanhistas. Os 80 quilômetros vai reto, faz a travessia completa até a Nativa Serra, e depois tem outras distâncias, tem 7 quilômetros, tem 35, tem outras distâncias que fazem outros percursos. Mas todos eles têm um grau de dificuldade razoável, seja pela altimetria, seja pelo terreno. E para quem começa, umas distâncias menores dá para encarar, né? Mas a partir de uma certa distância, eu diria aos 35 quilômetros, já exige uma preparação boa. Eu tenho vontade de conhecer, eu nunca fiz a missão. Vale a pena. Das ultras que eu fiz mais ultras. Eu fiz a UD, que é a mesma da UAI, né? E fiz as de pista, né? E eu vou falar, eu gostei de fazer ultra em pista, cara. Tem gente que não gosta, né? É pela questão das voltas, né, cara? Exatamente, é muito tempo no mesmo lugar. Eu nunca fiz uma prova de rua ou de pista. Mas, assim, eu acho que eu faria bem, assim, eu gosto. Faz o teste, cara. Eu gosto de estar ali. Eu não tenho problema em relação a fazer o mesmo percurso várias vezes, sabe? Então, assim, pra mim, o que pegou, principalmente nessa aqui, que foi às 12 horas, foi o lance das voltas, cara. Porque a pista era pequenininha, né? 400 metros. E aí você ficava 12 horas lá, 400 metros. Não é fácil. Na outra, que foi as 24 horas de Indaiatuba, aí a pista era 1 km para ir e 1 km para voltar. Então aí foi de boa. Agora, nas 12 horas, que a pista era pequena, isso aí muita gente quebra por conta disso, até bem condicionado, né? O Thiago, né, o Birzanhars, ele falou mesmo que ele não consegue correr.
Ele tem pavor de ficar girando no mesmo lugar. E a hora que ele faz o Y, né? Tipo, que não é prova fácil também. Exatamente. Então, distância ele tem, né? Quilometragem tem, mas na pista é... Mas faz o teste, cara, você vai gostar. Se você gosta de desafio, velho, você... E eu falei, eu fui pra pista e eu gostei, cara. Mas ainda sou da montanha, né? Senão eu falo que eu vou correr pista, os caras me... quando eu fui pra bike, quando eu saí da bike pra ir pro trail, os caras, porra, abandonou a bike. Aí saí do trail, fui correr pista, o Thiago já falou, agora só corre prova na pista. Eu não posso fazer mais nada, vou lutar agora e abandonou o esporte. A pessoa é ciumenta, né? Caramba, e dessas daí, qual que você gosta mais de fazer? Então, a gente gosta bastante da La Mission, como eu comentei, mas a Indomit também é uma prova que eu recomendo. A Indomit é muito bem organizada pelo Gustavo Nogueira. Eu conversei com ele. Não aqui, né? Conversei fora daqui. Sim. Né? E é um evento tradicional também do circuito de corrida de montanha no Brasil. O Gustavo promove esse evento há muito tempo já. E tem várias edições, mas a que nós mais participamos foi a de São Bento do Sapucaí, que é um local sensacional, né? É lindo lá, é muito bonito. E é outro local que a gente gosta muito de treinar também. E eu recomendo também a Indomit para quem tiver a fim de se aventurar nas montanhas também. Indomit, vamos ver esse ano como vai ser. Eu gosto do desafio, cara. Tipo, dificilmente eu repito prova por isso. Você já fez uma prova, igual a gente fez a Itapetí aqui, né? Que eu nunca tinha corrido prova no Pico do Urubu. Aquela prova me quebrou, velho, porque eu não esperava também, não, que ia ser difícil. Então, a Itapetí a gente gosta muito também, por vários motivos, né? O quintal da nossa casa é o local onde a gente mais treina, é muito bem organizada. Isso eu achei mesmo, é bem organizada. Mandar um abraço pro Henrique e a Danila, que são nossos amigos aí. E então é uma experiência muito legal e a gente recomenda também para quem quiser participar. Inclusive a gente vai participar em maio desse ano da edição do Pico do Urubu, dia 29 de maio. Estaremos lá marcando presença e é uma prova bastante técnica, né? Tem altimetria e o percurso é desafiador. Isso eu achei. Eu não esperava que seria uma prova daquela, não. Porque conforme eles organizam os percursos, eles procuram ter o máximo de trilha possível, que é o que o pessoal de montanha gosta, né? Ter menos estrada e mais trilha. E tanto o Henrique como o Santiago, né, que são os organizadores, tem o Chico que trabalha com eles não têm preguiça de abrir trilha e legal. Montar um percurso novo. Então, assim, toda vez que eu participo, e nós conhecemos quase todas as trilhas aqui da Serra do Itapetí, né? Mas por incrível que pareça, toda vez que a gente faz uma prova do Itapetí... Tem uma trilha nova. E a sensação que a gente tem poxa, eu achava que eu conhecia as trilhas, mas os organizadores da Itapetí sempre nos surpreendem. É uma prova muito legal também. Eu achei casca grossa a prova, porque eu já pedalava aqui, né? Então quando eu pedalava aqui, eu falei, acho que não vai ser tão desafiadora não. Puta merda, que pensamento errado, porque quando começou o negócio... É muito legal. Nossa, eu sofri lá, velho. Outra prova que eu fiz que eu sofri também foi que é ali em Guarulhos, a Roots. Cara, a prova é bem organizada, velho. Essa eu nunca fiz. Assim, e é bem organizada e bem desafiadora. Eu fiz, acho que os 50 da última vez. Eu não lembro. Roots Racing, né? Roots Racing, né? E aí tinha um trecho que a gente... a organização deles é muito louco. Eles colocaram umas plaquinhas com as distâncias, e aí, tipo, na placa tava assim, 10 km pro Paredão da Morte. Aí vai diminuindo. Quando chega lá, tipo, na parede, aí tá lá, Paredão da Morte, uma caveira. Isso, não é nada, porque aí você passa um trechinho de trilha, né, que tem umas árvores assim, você não vê. Quando você sai do outro lado, que você olha, aí você fala, puta merda, você conhece fudeu. O Paredão. Caramba, eu sofri demais lá, mas muito. E aí eu xinguei essa prova aí. Eu falei, cara, que porra de paredão é esse que não acaba, velho? Então, isso que corrida de montanha tem essa característica, né? Essa mudança de terrenos, são desafios diferentes, cada lugar que você vai é uma experiência. Então, não tem monotonia, né? Não é igual a rua.
Então, esse é de repente você tá super concentrado e você tá dá de cara com uma baita de uma cachoeira. É algo sensacional, assim. Aí você chega no cume, você tem aquele visual incrível. E aí dá uma motivada, né, quando você chega lá. Você já passou perrengue, assim, em prova de ficar puto e... Várias vezes. Conta um aí de... Cara, no começo principalmente, né? Porque eu não tinha o condicionamento para acompanhar a Cláudia. Então, sofria muito. E era muito mais pesado, porque como eu era da musculação, eu cheguei a pesar 82 quilos, eu tenho 1,70 m. Caramba. Então, panturrilha sofria, né? Eu lembro de quando nós estávamos fazendo provas de 21 quilômetros, eu fiz a Indomit São Bento, 21 quilômetros. Eu terminei os últimos 3 quilômetros andando de tanta cãibra. Sério? Cara, eu lembro que eu puxava a perna por causa da cãibra no quadríceps e começava a dar cãibra no posterior, assim. Era uma coisa de louco, porque você ia estirar de um lado e aí dava cãibra no outro. Assim, no final acabei andando porque foi um perrengue grande, mas era falta de condicionamento naquela época. Naquela época, hoje, né? Hoje ainda sofro, né? Fiz um treino hoje e terminei com um princípio de cãibra também, mas é que a gente tá sempre procurando expandir os limites, né, Cadu? Então, eu e a Cláudia, a gente conversa e a gente fala, nunca é fácil, né? Porque toda vez que você se condiciona para um desafio, você vai lá e aí que é um desafio maior, né? Então esse, vou te falar, até para quem tá começando a correr, esse é o risco de você ir pra montanha ou pro trail pra ultra, porque você nunca tá satisfeito com a cagada anterior, não é? É foda, você correu 50, se você na próxima você tenta. E você termina puto, aí quando você chega em casa, fala, vou fazer de novo essa merda aqui. Mas é um processo transformador, né? Eu acho que isso faz parte. Porque enquanto você não se testar, você não sabe qual é o seu limite. Isso é verdade. Porque você acha que você sabe, mas você de fato não sabe. Você só vai saber de fato quando você for colocado à prova, né? Então, é o que acontece. Você faz uma prova de 21, aí você fala, pô, será que dá para fazer o 35? Acho que dá, vou me preparar. Você não sabe, mas você vai e faz. Aí você chega no 35 e fala, pô, mas porra, tem uma de 50 ali. Né? Então... e eu lembro que na nossa trajetória, a gente procurava se adaptar a uma certa distância, se condicionar para uma distância. Então, a gente sabe que na corrida não tem atalho, como qualquer esporte, né? Então, toda vez que a gente aumentava uma distância, a gente procurava fazer no mínimo 6, 7 provas naquela distância para poder condicionar o corpo, né? Aí depois aumentava. E toda vez que aumenta, é um sofrimento. Não tem jeito. Eu penso a mesma coisa. Você só conhece seu limite quando você vai pro desafio, cara. E vale a pena. E vai. Então, eu não me arrependo de nenhuma que eu fiz, assim. Tipo, tanto na bike quanto no trail. Corrida de rua, algumas, né? Porque a corrida de rua é muito parado, cara, assim. Tipo, corre... Eu não vou falar muito, porque lá no meu Instagram, esses dias o povo já me xingou. Falei mal da corrida de rua, a galera ficou meio ofendida. Não, falei aqui, né? É foda, eu falei aqui pros caras, a bike é mais competitiva que a corrida. Pronto, já gerou discussão. Aí os caras no Instagram começaram a me atacar lá. Mas assim, a bike é competitiva, porque a bike você tem que se defender, você tem que atacar. Você tem a variável que você depende do equipamento, que é a bike. Se quebrou, já era, acabou a prova. Sim. Corrida de rua não tem isso. E eu falei da corrida de rua, não foi do trail, né? Mas você sabe que no começo, como eu não corria e eu fui direto para a montanha, né, eu sofria muito. Eu tinha muita vontade de fazer uma corrida de rua, porque eu queria me testar e também queria aproveitar e ver como seria correr muito tempo, né? Porque corrida de montanha, ainda mais no meu caso, no começo que eu não tinha o condicionamento, é comum você andar. Sim. Andar faz parte, né? Inclusive, isso tem que ser treinado. Então, eu tinha trechos que eu corria, trechos que eu andava, e eu ficava pensando assim, pô, numa corrida de rua, será que eu consigo correr essa distância toda sem parar? Sabe, eu tinha essa vontade, mas nunca surgiu a oportunidade, eu acabei não fazendo. Mas hoje já passou. Já passou. Aí eu acabei me condicionando na montanha mesmo.
A corrida de rua, ela não é ruim, assim. É legal você correr porque você vê aquela galera que tá começando a correr. Isso aí acaba, né, pelo menos pra mim, tipo, me lembrando de como eu comecei, né? Tipo, pra não Uhum, perder aquele brilho no olhar de continuar praticando esporte. Aí você vê muito iniciante, os caras deslumbrados. uhum, Aí depois você vê essa galera migrando pra montanha. Mas ela não é chata a corrida de rua. O problema é que geralmente é sempre no mesmo lugar, cara. Tipo, lá em uhum, São Paulo, por exemplo, todas as corridas de rua é no Pacaembu uhum. ou no Parque Vila Lobos. Aí você vai pagar 200, 300 reais de inscrição pra correr no Pacaembu, Entendi. né? Eu acho meio fora de mão, assim. Aham, Só se for uma prova que eu quero muito fazer, assim, pela medalha, pela camiseta, aí você sim. acaba fazendo. Então, mas por mais que a gente corra montanha, né, muitos treinos são na rua, Sim. né? Então, durante a semana nós treinamos na rua e finais de semana a gente vai para montanha. Então, uma coisa que eu acho legal na rua, né, quando eu tô treinando na rua durante a semana, é que você vê aquele canela seco voando, né, cara? Né, que assim, É verdade. tem na montanha também, óbvio, mas assim, são os elites, né? Na montanha que É. conseguem atingir esse tipo de pace. Os seres normais como nós, assim, a gente não faz aquele pace que o pessoal de rua faz. Então, quando eu tô treinando na rua durante a semana e passa um canela seca voando, cara, eu olho aquilo, eu acho sensacional. E aquilo me motiva, sabe? Eu falo, porra, olha isso. Então é muito legal também ver na rua isso. Eu acho que se eu participasse de uma prova de rua, acho que isso seria algo bacana pra mim, É. assim, ver esse pessoal performando, Você assim. ia querer ser velocista, será? Não, acho que não ia chegar tanto, não. É foda, velho. Já sou muito tio pra isso já. É nada, pô. A passada dos caras é bonita de ver, assim. É Tipo, legal, né? assim, isso eu acho muito bonito mesmo. Você vê a estética do cara correndo, assim, eu É, acho fantástico, velho. Os caras é, correm praticamente na ponta do pé. é. Velocista, né? Aí os caras que. Nossa, Não, aí é outra a pegada. pose fica boa só quando aparece a câmera lá pra tirar a foto, aí É, a postura muda. é isso aí. Mas a rua tem dessas mesmo, né? Os caras performam, eles conseguem fazer um pace. Sim. No dia 25 vai vir um menino aqui, o nome dele é Jefferson. Ele treina comigo lá na academia. Ele só corre prova de rua, Uhum. né? E ele só corre prova curta, de 5 km. Ele voa, tipo, Ah, é imagino. 16, 17. Nossa. Tipo, o tempo dele, assim, é... E você olha pra ele, é canela seca, assim. Mas É, ele corre pra caramba, velho, assim. é legal, né? É legal. É que eu não sei, depois que a gente vai pra montanha, né? E assim, eu não pratico só o trail, né? Eu tô no MTB, tô na corrida de aventura. Aí você vai meio que pegando um desgosto da rua, assim. Sei. Eu tô falando mal da rua, né? Da corrida Não, de rua. mas É que é diferente quando a gente tá na outra vibe, né? Tá do é, outro lado. não, e tem outra coisa, né, Cadu? Tudo é fase, né? É, Às vezes a sua fase na rua já passou, enfim, é tudo fase. A gente, por exemplo, a gente está perseguindo fazer o TMB lá na França, né? vamos Isso já conseguir. faz 8 anos que a gente decidiu e a gente está perseguindo isso. Mas a partir do momento que a gente conseguir, né, a gente vai entrar numa nova fase e aí, quem sabe, a gente se aventure por outros. Por outros caminhos, É, será? eu acho que montanha a gente nunca vai largar. Isso aí tá no sangue, é o que a gente gosta de fato. Mas a gente está curtindo também bastante a bike agora, É, né? A gente está achando caminho, legal. caminho sem volta, hein? Então, exato. A gente nunca, quando começa despretensioso, né? A corrida de montanha foi assim, né? Eu comecei para acompanhar a Clau, né? E depois você nunca sabe onde vai, Onde vai chegar. né? Então, quem sabe, né? A gente concluindo esse desafio, a gente Mas, começa a pensar em outros projetos. mas vão pensar em competir na bike, será? Não, Não, só acho que não pedalar. chega tanto. Acho que pedalar. A Cláudia, ela já nada e corre, né? E agora tá pedalando, né? Tá. Mas ela fala que não tem vontade de fazer um triatlon, não. Até Mas, fazer. Até quem fazer. sabe, né? A gente pode pensar um dia, né? É que vocês estão pedalando MTB, né? MTB por enquanto. A MTB, assim, o risco pra gente que gosta da montanha e gosta de adrenalina e desafio são as lesões, cara. É. Porque uma queda no MTB, dependendo do trecho, se for um trecho técnico, você se arrebenta, né? Então, isso que a gente tá bastante preocupado. Tem que ter cautela. Vocês estão mirando a UTMB, vão com cautela na bike agora aí. Não, mas a gente vai, cara. A gente é tiozinho, tem que trabalhar. E a gente sabe que uma queda aí pode ser um É, preço alto. Então a gente vai bem tranquilo por enquanto.
Então eu falo, porque eu caí várias vezes de bike, assim, mas me arrebentei muito, quebrei clavícula, tornozelo, A gente acompanha os amigos, cara. é pedrado. A gente vê bastante gente se acidentando em Então, bike assim, e a gente fica preocupado. então, e a bike também, que a gente vive num país que não respira esporte, o negócio tava falando de Chamonix lá, que a galera vive esporte. Aqui você vai pedalar, dependendo do trecho que for, os caras jogam o carro em cima. Então, Uhum. assim, a bike, eu sou apaixonado pela bike, mas eu tô com receio de voltar a competir na bike por isso também, cara. Uhum. Lesão, queda, essas coisas. Puta Uhum. merda, uma lesão você fica 6 meses parado, né? Foda. É. E vocês estão falando de novos desafios. Aquela maratona de Sables, você nunca quis fazer? Aquela da Jordânia? Cara, eu tenho vontade. Para ter essa experiência. A Clau eu acho que não, mas eu tenho vontade de fazer essa prova do Maratona de Sables Aham. ou fazer uma prova num deserto, É. mas eu sei que agora não é o momento e também sei que o desafio é bem diferente do que a gente está acostumado a fazer. E outra prova que nós temos vontade de fazer é no Ushuaia. A gente nunca fez uma prova lá, já fizemos uma na Patagônia, que é o mais próximo lá, mas no Ushuaia a gente nunca fez. E é um local que a gente gostaria de fazer. A do Ushuaia é a Mountain Dew, que Tem tem Mountain um Dew Dew e o Valhall que tá esse indo pra lá, ano né? Você falou. vai ser lá também. O TMB Valhall vai ser no Ushuaia. Mas esse ano a gente não vai Não fazer. vai. É que vocês estão mirando a Mont Blanc mesmo, né? É, Não, eu acredito que vocês vão conseguir, né? Vocês estão bem pontuados. vamos ver. O resultado do sorteio é a semana que vem. Caramba, tomara que vocês consigam. E aí, se sair, vocês vão pra curtir a prova ou vão pra performar ou tentar entregar Não, em tempo? curti. Curtir. A gente sabe que o desafio é grande para nós, né? Apesar da gente já ter feito provas de 100 quilômetros, 130, lá é 170 quilômetros. Então é um desafio muito maior, é a maior prova que nós já fizemos, então a gente sabe que vai ser difícil. São 10 mil metros de desnível, né? Nossa, Positivo. bastante coisa, cara. Um desafio grande para a gente. É a primeira vez, né, que a gente vai estar correndo por aquela região, Legal. então a gente quer curtir. Assim, o nosso objetivo é terminar dentro do limite. Limite. E o limite lá pra esse 170 é quanto tempo? São 46 horas e 30 minutos. Estão treinados, dá pra entregar. A gente vai largar na sexta e vai chegar no domingo, sem parar. Sem parar, né? É, Passa pela Suíça, pela Itália e a França, né? sim, passa por esses Esses três países. Caramba, a experiência deve ser incrível mesmo com essa prova, cara. É uma volta em torno Do Mont Blanc, né? Mas chega a subir algum trecho dele ou só faz Não, é ao redor ao meio? dele, mas ao redor dele já tem Muita subida, muita né? subida, né? Caramba, que top, mano. A gente tem alguns amigos que já fizeram, né? E todos eles voltam sempre maravilhados, né? Então, a gente quer ter essa experiência também, estamos batalhando aí bastante tempo para isso. Então, isso que eu ia comentar, né? Na hora que a gente tava conversando aqui, galera vê a gente treinando, competindo, não imagina a disciplina que a gente tem. Imagina vocês aí que estão perseguindo a UTMB, já tem bastante tempo para coletar os pontos. Cara, tem que ter uma disciplina muito. Quanto maior o desafio, maior a disciplina necessária, né? Caramba, isso é admirável mesmo, porque são. Quanto tempo vocês estão perseguindo a UTMB? Assim? 8 anos. 8 anos. Caramba, e teve não. a pandemia no meio, né? Mas aí, 8 anos vocês coletando pontos e Rolling Stones. E a galera desiste de correr uma maratona em um ano. É foda, né? Cara, disciplina é tudo. Isso é admirável mesmo. Tipo, porque a maioria das provas que a gente vai fazer, a gente faz inscrição e vai lá e faz, né? Então, essas provas que você precisa de pontos, tem que estar muito disciplinado, cara, de verdade. Tem que ter muito planejamento, muita disciplina, muito comprometimento. E é muita coisa que tem que acontecer para você atingir o objetivo. Né? Caramba, isso eu acho fantástico, Gustavo. Meu parabéns pra você e pra Cláudia, velho, de Obrigado. verdade. E disso tudo, o que você acha mais difícil, cara? Tipo, Olha, eu acho que o mais difícil é você conciliar a sua vida pessoal e a sua vida de atleta, né? Porque depois de uma certa distância, né, você tem que ter um volume mínimo de treino, e aí você tem que conciliar a família, trabalho, o esporte. Acho que isso é um malabarismo difícil de você conciliar,
e tem que fazer, né? Não impede você de atingir seus objetivos, mas traz um desafio significativo. Caramba, interessante mesmo isso. Depois eu fico pensando nessas coisas, cara. Tipo, aí eu começo a escrever em casa. Sério. Eu gravo com o pessoal aqui, agora. Aí eu vou anotar essas coisas pra mim ficar refletindo depois, porque eu acho isso muito foda. A gente que tá no esporte, a gente tem esse lado da disciplina e da organização, de conciliar as coisas, pra mim também é o mais difícil, cara. Igual agora que eu tô indo me aventurar, né, na luta, cara, tá sendo difícil, né? Imagina. Nossa, mas pra mim tá sendo difícil a questão do peso, né? Pra ganhar peso. E assim, aí pessoal que não é da área esportiva vê e acha que é só ir lá e treinar, que é só ir correr. Ah, é só comprar o tênis e correr. Ah, vai lá, compra o tênis e vai lá correndo no Pico do Urubu. Não é só correr, cara. Não. É foda mesmo, assim, tipo, isso eu acho fantástico. Você faz acompanhamento com nutricionista? Como que é a preparação para essas provas grandes, né? Então, nós fazemos parte de uma assessoria chamada Time Noronha. Quero mandar um abraço pro treinador Wellington Noronha, o presidente da Serra Fina. E ele nos dá todo o suporte técnico, monta toda a nossa planilha e ele é uma pessoa que, além de ser treinador, ele é atleta, então ele nos inspira bastante. O ano passado, inclusive, foi campeão dos 80K, ano retrasado. Foi campeão dos 80K da La Mission, né? Então, é um cara que inspira bastante a gente, então ele nos apoia. Tem uma nutricionista que monta a dieta da Cláudia. Eu sou mais largado em relação a... Mas assim, eu... Tento seguir, mas eu não tenho um nutricionista para mim, mas eu sigo uma dieta para poder baixar o peso, enfim, performar, né, com suplementação também, enfim, eu tenho essa preocupação. Nós temos também um fisioterapeuta que nos ajuda muito, que é o Davi, mandar um abraço para o Davi de Suzano. Ele nos ajuda muito, é um profissional excelente. Nós também vamos num quiropraxista, às vezes, que é o Sérgio Manabe. Então tem uma equipe por trás, né, que nos ajuda, porque não é simples, né? Conforme, como eu comentei, conforme o desafio aumenta, você precisa de uma rede de apoio importante para poder se preparar, né? Nossa, e rede de apoio faz muita diferença, cara. Faz muita diferença. Eu acho legal quando eu vejo vocês correndo, você e a Cláudia, assim. E serve de inspiração para outros casais também, né? Sim. E é uma rede de apoio. E aí ter essa rede de apoio de nutricionista, fisioterapeuta, né? De ter um técnico, isso faz, ainda mais no trail, na corrida de montanha, que é uma corrida bem técnica, né? Sim. Vocês fazem educativos também lá, o treino educativo para corrida? Sim, a gente faz educativo, a gente faz fortalecimento, é muito importante. O educativo, ele nos ajuda muito em vários aspectos, mas principalmente agilidade, né? Porque, como eu comentei, os terrenos são técnicos, né? Para você adquirir habilidade de passar por aquele trecho da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, você precisa de muita agilidade. E para adquirir essa habilidade, a gente faz um treino também. E o fortalecimento, que é extremamente importante, principalmente para distâncias longas, né? Para você poder suportar aquela carga, né? Aquele esforço durante tanto tempo, o fortalecimento não é opcional, é obrigatório. Então, a gente aprendeu isso há bastante tempo atrás, da pior forma possível, né? Com as lesões, né? Faz parte. Acho que uma coisa importante comentar, Cadu, que assim, o pessoal que não corre tem uma percepção de que a corrida machuca, né? Joelho, quadril, tornozelo, enfim. Mas não é verdade, né? A verdade é que qualquer esporte, tá? E isso não é só corrida. Conforme você evolui nesse esporte, seja aumentando distância, seja baixando tempo, seja qual for o seu desafio, o que o esporte faz é demonstrar a sua fraqueza. Então, se você não está com fortalecimento em dia, ele vai mostrar através de uma dor que aquele é o seu ponto fraco. É uma oportunidade para você se fortalecer, para você se desenvolver, né? Então isso aconteceu muito com a gente, né? Conforme a gente aumentava as distâncias, sempre
o esporte mostrava pra gente o nosso ponto fraco. Pode ser que seu ponto fraco seja psicológico. Tem gente que tá bem fisicamente, tá condicionado, tá hidratado, tá alimentado, mas não consegue finalizar. Por quê? Porque o psicológico dele tá abalado. Isso já aconteceu comigo. Então assim, o esporte, ele vai mostrar, qualquer esporte, ele vai mostrar para você qual que é o seu ponto fraco, é uma oportunidade para você se desenvolver como pessoa. Então não é verdade, né, que a corrida machuca, não é isso. É interessante isso, hein? Vale a reflexão. Você falou do psicológico, isso aconteceu comigo na prova que é ali em Paranapiacaba, na Ultramapa. Tava inscrito acho que pros 50 lá ou pros 100, não lembro. Larguei com acho que 600 metros, 800 metros, eu abandonei. É? Juro. Na época a Bruna olhou pra mim e falou assim, o que aconteceu? O Thiago tava lá também, o que aconteceu? Eu falei, não sei, cara, não tava conseguindo correr. E assim, eu não consegui correr, tipo assim, e treinado, vindo de prova grande, tipo, correndo na rua pra treinar, pedalando. Chegou um dia da prova, não ia, É. tipo, a cabeça não deixou correr, tipo, eu nunca imaginei que, tipo, numa prova eu não ia conseguir nem largar. Eu andei os 800 metros e voltei, tipo. O mental é um aspecto importante que tem que ser levado em consideração, que se treina também, e é muito importante. Na verdade, é o que comanda tudo, né? É. A gente tem um ex-treinador nosso chamado Sidney Togumi, que ele foi para uma prova de 330 quilômetros na Europa, e ele, no quilômetro 30, ele quase abandonou, né? Ele comentou que chegou no quilômetro 30 e ele não estava suportando mais aquilo, né? Porque o nível de estresse que ele estava transbordou e aí ele, naquele momento, ele ligou para a namorada dele, enfim, conversa com o outro, e ele voltou para a prova depois, né? E então o mental é muito importante. E inclusive um comentário em relação a provas longas, né? Que é um aspecto muito interessante, é que a prova longa, você morre e ressuscita várias vezes. Nossa, que foda, é isso mesmo. Porque você, por ela ser longa, é como se fossem várias provas dentro de uma grande, né? Então, um aspecto até que a gente usa para ajudar o nosso psicológico, a gente fraciona essas provas, né? Porque se você pensa numa distância muito longa, aquilo pode parecer impossível ou pode trazer uma impressão de que aquilo é algo que você não vai conseguir. Então, o que a gente faz? A gente fraciona, a gente pensa em segmentos, né? Então, bom, daqui até o quilômetro 20, o quilômetro 30 é um trecho, e você vai até esse trecho. Quando você chega ali, você pensa no próximo, e aos poucos você vai indo. Porque é muito comum numa prova longa você ter uma baixa, né? Seja mental, seja física, mas aquilo não quer dizer que você não consiga continuar. O que você tem que fazer é identificar o que está acontecendo naquele momento, né? Seja falta de hidratação, falta de alimentação, ou às vezes até um descanso, né? Que você precise para você voltar para a prova. Então é muito comum numa prova você tá destruído no quilômetro 50 e você tá inteiro no quilômetro 80. E aí você tá no 80 e fala assim, eu tava no 50 achando que eu não ia Chegar aqui, né? conseguir e agora eu tô me sentindo super bem. Então uma prova longa acontece muito isso. Dá pra recuperar, né? Dentro da prova, né? Exatamente. Cara, tipo, você falando dele, que ele quebrou no quilômetro 30, é pesado, porque lá na Ultramapa eu quebrei, tipo, 800 metros. Tipo, eu não consegui correr, tipo, ninguém acreditou que eu consegui correr. Eu não consegui correr, a cabeça tava a milhão. E eu não sei explicar, né? Até hoje eu não sei, não entendo o que aconteceu naquela prova. E olha que eu faço, né? Terapia, né? Faço acompanhamento, né? Antes que ache que eu sou louco, né? Eu tô tratando. Mas o mental conta muito, cara. Conta. E assim, eu aprendi a gostar dessas provas através do David Goggins, né? Daquela prova Badwater lá. Vocês nunca quiseram fazer essa prova? Não, Por quê? ainda não. É diferente, né? Essa Eu prova. acho que como a gente está perseguindo o TMB por OB. tanto tempo, a gente nunca olhou para os outro- Estados Unidos, assim, para outras regiões, mas pode ser algo que a gente pense no futuro. Essa eu tenho muita vontade de fazer, a Badwater. É que lá nos Estados Unidos parece que é outro tipo de ultra, né? Não é igual ao UTMB, igual a Mission. Parece que a pegada lá são ultras mais planas, mas com mais distância, né? Uhum. Porque a Badwater acho que são
300 quilômetros. Sim. Cara, 300 km é uma pedrada também. Eu sei que tem provas bem legais lá. A gente acompanha alguns atletas americanos, né? Inclusive, uma das melhores corredoras de montanha é americana, né? Courtney Dauwalter. Ah, ela ganhou os últimos no TMB, né? Exatamente. E aí a gente acompanha e vê as provas que eles participam lá, mas quem sabe a gente pense no futuro de fazer uma prova lá. Sabe qual é o modelo de prova que eu acho legal lá? E agora tem algumas aqui, aquela que é de volta, sabe? Não é igual as 2 horas, né? É por volta, tipo, largam 10 atletas, aí você tem 1 hora pra dar a volta. Eu esqueci o nome desse tipo de prova, eu tava com isso na cabeça. Aí você vai lá, você deu a volta, aí você tem 1 hora pra dar a volta de 2 km, por exemplo. Aí você terminou a volta com 1 hora, aí você tem 1 hora de descanso. Uhum. Aí é backyard. Aí você dá outra volta, aí você, tipo, você sobrou 10 minutos, né, dentro dessas 2 horas. Você tem 10 minutos de descanso. Das 2 horas, você tem que dar a volta de novo. Tem que sair. Teve o cara lá que fez uma prova e essa prova durou 7 dias, cara. Tipo, eles correram quase 1.000 quilômetros. No final só ficaram 2 atletas, né? Tipo. E agora tem aqui no Brasil também, só que é lá no Rio Grande do Sul. Chama Backyard, alguma coisa assim. E é ultra também. Uhum. Aí imagina a pedrada, você vai de Pico do Urubu, imagina. Aí larga eu, você, vai mais uns 10 aí. Aí a gente tem 1 hora pra dar a volta no Pico do Urubu, até a próxima volta. Aí a gente completou a volta. A gente completou a volta dentro de 40 minutos, aí tem 20 de descanso. Aí larga a próxima volta. Uhum. E só acaba a prova quando você sobrar um, cara. Caramba. Nossa, então, isso me interessou. Tipo, eu falei, cara, essa é uma prova que eu me interessei. Porque, assim, só vai ficar um. Bem difícil, né? Bem difícil. Já pensou a pedrada você fazer? Aqui no Pico do Urubu tem 7 km de subida, né? Tem. É isso. Aí você vai ficar correndo no Pico Dá do uns 5, Urubu. dá uns 5. Não 5? Dá uns 5. Aí o 5 dá quanto de corrida, mais ou menos? Dá 400 metros de desnível. Então aí imagina, se colocar uma ultra aí que você vai ficar girando até sobrar um Nossa. atleta. Difícil, hein? Então essa prova me interessou, chama Backyard. E começou lá nos Estados Unidos. Aham. O cara correu quase 1.000 quilômetros, velho. Nossa. Esqueci o nome, e é um senhor já, né? Não é um jovem de 30 e poucos anos. Tá na casa dos 50. Bem aquele padrãozão americano, tiozão, bigode. Tipo, os caras são da hora. O ultra é diferente, né? Os caras são mais brutos. Caramba, Gustavo, da hora, mano. E aí, tirando a UTMB, qual que é a projeção pra esse ano? Então, a gente vai fazer Itapetí em maio. A gente quer fazer Evolution, que é no Parque Nacional do Itatiaia, em junho. A gente vai fazer 100K, provavelmente. E o TMB em agosto, caso nós sejamos sorteados. Se não formos sorteados, a gente vai fazer a La Mission em agosto. Oh, legal. E a La Mission agora está com uma distância nova, tem os 100 quilômetros também, que é uma distância nova para esse ano, mas vamos ver, a gente vai esperar o sorteio e eu não sei se eu vou fazer os 80, se não for sorteado e se eu for fazer a La Mission, eu não sei se eu vou fazer os 80 ou 100, provavelmente os 80, que é o que eu gosto. Qual que é a diferença, assim, para você, de você correr 80 para o 100, assim, tipo, dos 3 dígitos? Os 100 quilômetros da La Mission, que é esse percurso novo, ele tem um pouco mais de altimetria, mas é uma distância maior. Mas eu prefiro, provavelmente faria os 80, porque eu acho que eu tenho a oportunidade de reduzir o tempo que eu fiz no ano passado. Então, acho que esse é o desafio. Hein? Caramba, que legal. E uma curiosidade que eu lembrei agora. Caso vocês não sejam sorteados na UTMB, vocês perdem esses pontos ou não? Eles ficam lá. Tipo, aí você pode tentar ano que vem de novo com os meus pontos. Exatamente, eles ficam lá. Não. Então que bom. E aí você pode, inclusive, acumular mais, né? Aí... Tá. E aí, tipo assim, uma pessoa que foi sorteada queima esses pontos ou não também? Sim, a pessoa que foi sorteada zera. Zera? Tá. Ela, ao participar, né, ser sorteada, ela zera. E aí, se ela quiser voltar ao TMB na França, ela tem que coletar tudo de novo. Caramba, é difícil correr essa prova. Mas a gente tem uns amigos que já correram quase todas as distâncias lá, né? O pessoal... o evento é tão
tão impressionante que aí as pessoas vão fazendo as outras distâncias também, né? E voltam nos anos seguintes. Mas é longo, né? Você tem que coletar a pontuação, os stones. Mas é um objetivo, né? Caramba, aqui no Brasil só tem a UTMB, só do Paraty, né? Isso, no Brasil tem um evento que é o UTMB Paraty, que acontece em setembro, que nós fizemos no ano passado, que também tem várias distâncias, e é o evento do grupo aqui no Brasil. E aí eles não têm algum tipo de prova que não seja deles, mas que dá pontos ou não? Porque a Itapetí dá o índice, né? Porque eles têm lá um selo da UTMB. Como que funciona, você sabe? Então, as outras provas, elas contribuem na pontuação, mas não dão running stones. Ah, tá, entendi. Né? Então, ajuda no seu index, mas não ajuda nos running stones. É assim que funciona. Ah, interessante. Eu vou dar uma aprofundada nisso. Fiquei curioso agora. Eu vi uma deles também que eu tinha me interessado, que era essa do Equador, que você falou que o lugar parece ser bem tropical, assim, deve ser punk de correr, assim, deve ser úmido. Clima tropical, então é umidade, temperatura alta e umidade alta, né? É um desafio grande, uma preocupação que tem que ter em relação à desidratação, né? Porque nessas condições a tendência é que você se desidrate mais rapidamente. E o Equador tem um aspecto importante aí. Tem um atleta do Equador que chegou em terceiro ou quarto lugar na final do UTMB ano passado. Foi o resultado melhor resultado de um sul-americano na distância dos 170 km do UTMB. Caramba, que legal! Então, os sul-americanos estão evoluindo, né? Os brasileiros são muito bons, os argentinos também, mas esse equatoriano ano passado ele surpreendeu. Foi diferenciado. Né? Ele chegou entre os 5 melhores do mundo lá, mas ele treina na Europa. Né? Ele é equatoriano, corre no Equador também, mas ele mora na Espanha, se eu não me engano. Ele tá ali no meio ali. Então tá meio que habituado, né? Exatamente. Ah, mas legal por ser sul-americano, né? É difícil ter nessas provas dar destaque, né? E geralmente quem tá ali naquela região tem muita vantagem, né? Tanto é que os americanos, eles sempre quiseram ganhar a principal distância do TMB lá, que são 170 quilômetros. E durante muitos anos eles perseguiram esse objetivo, nunca conseguiram. Vários deles chegaram entre os 5, mas não conseguiam ganhar, né? Então, geralmente, ou era um francês ou um espanhol que ganhava, e eles não conseguiam. E o primeiro americano a vencer lá, os 170 quilômetros, que é o Jim Walmsley, ele durante vários anos tentou, nunca conseguiu. E para ele conseguir ganhar, ele morou durante 1 ano naquela região dos Alpes. A preparação dele foi exatamente no local da prova. Essa foi a grande virada de chave para ele. E aí ele venceu, se eu não me engano, ano retrasado, ele venceu a prova. Caramba, o cara teve que mudar o ambiente para conseguir. Inclusive tem um documentário interessante mostrando esse aspecto, né? Ele migrando, né? Mudando dos Estados Unidos para a Europa junto com a esposa para se preparar para o evento. E aí mostra também a preparação dele e ele ganhou. Caramba, então, que top, velho. Isso é uma lição grande também, né? Fica a lição pra gente, que o ambiente nos molda, né? O ambiente é o local da prova, você treinar no local, você treinar numa condição mais próxima possível da prova te traz uma grande vantagem. Né? Isso explica por que geralmente os locais performam bem se comparado com pessoas de fora. Né? E ainda no nível que esses caras competem, né, que é nível de elite, isso é fundamental, né? Caramba, que top. Gustavo, chegando ao final, essa nossa hora passou rápido. Cara, obrigado por estar aqui. Quando quiser voltar, se for para o UTMB, estão convidados a vir aqui falar da prova. A Cláudia também, ficou com vergonha, não quis ir hoje. Cara, foi muito legal conversar contigo aqui mesmo, tipo, ter a visão assim mais aprofundada do trail, cara, da corrida de montanha. Legal, obrigado, Cadu. Obrigado pelo convite. Tá, os portas estão abertas aí, de verdade, cara, foi bem maneiro. Pessoal, valeu por hoje, nos vemos semana que vem e 2025 promete. Tamo junto. Valeu. Valeu.